Então, primeiramente, novamente, né, sejam bem-vindos aí ao nosso webinar sobre governança, riscos e compliance. Hoje a gente tem, junto com a gente aqui, o Dr. Jaime Petra de Melo Neto, que é coordenador, né, do escritório Marcos Martins Advogados, que é um cliente da ScorePlan. E, inclusive, eu não me apresentei, né, porque muitos de vocês já me conhecem, mas provavelmente tem gente aqui que não me conhece também. Então, eu sou a Camila, sou gerente de marketing aqui da ScorePlan, e esse evento aí está sendo realizado em parceria, então, com os nossos clientes da Marcos Martins. Antes de dar início ao evento, eu queria mostrar um videozinho rápido para vocês, de 1,5 minutos e 2 minutos, contando um pouquinho sobre quem é a ScorePlan, o que a gente faz, para também vocês entenderem por que a gente está aqui hoje, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vou passar esse videozinho rápido. O panorama geral do planejamento do seu negócio é fundamental. Sem isso, você acumula planilhas e ferramentas paralelas e fica difícil integrar informações, executar tarefas e analisar se objetivos e metas estão sendo atingidos. Mas você pode respirar aliviado. O ScorePlan é o sistema de planejamento estratégico e financeiro mais completo do mercado. Ele integra tudo o que você precisa em um único lugar. Com essa plataforma, você toma decisões de forma ágil, inteligente e sabe tudo o que está acontecendo com o seu negócio para atingir objetivos e metas, melhorar entregas da equipe, reduzir custos e lucrar mais. Crie mapas estratégicos, defina OKRs, indicadores, defina seu orçamento empresarial, acompanhe o que está previsto e já foi realizado e projete cenários. Gerencie e monitore o andamento de tudo o que está acontecendo. Tudo isso com uma gestão visual e simples. E ainda receba alertas automáticos para não perder nenhum prazo. Integre seus indicadores com fontes de dados externas, faça análises aprofundadas, envolva e engaje pessoas, organize, otimize e acesse de qualquer lugar a qualquer momento. São tantas funções e possibilidades que o que você precisa saber é, com o ScorePlan, você integra e visualiza tudo em um único lugar. Fácil, prático e acessível. Então, pessoal, isso é um pouquinho da ScorePlan. Para quem não nos conhece, então a gente é uma startup aqui do Rio Grande do Sul, e muito além de entregar uma solução para planejamento estratégico e financeiro, a gente também tem como missão ajudar a comunidade empresarial a se desenvolver, aprender sobre determinadas metodologias, ferramentas, assuntos que são importantes. E aí, quando a gente foi montar o calendário de eventos desse ano, um dos assuntos que surgiu foi justamente a governança, o compliance. E aí eu fui jogar no Google, né, esse tema para aprender um pouquinho mais. Até a gente tem um conteúdo lá no nosso blog sobre isso. Mas o conhecimento que eu tenho é muito superficial, é justamente de pesquisas na internet, lendo alguns artigos. E aí, pesquisando, eu cheguei justamente no conteúdo de um cliente nosso, que é a Marcos Martins, e por isso eu convidei eles para vir aqui hoje, porque realmente eu li o conteúdo deles, achei muito interessante, e sei que eles são realmente especialistas nisso. Então, agora, sem mais delongas, né, eu vou convidar o nosso palestrante para iniciar a apresentação dele. Qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo do evento, vocês podem ir mandando ali no chat, e aí a gente vai ter um momento lá no final para discutir essas perguntas, ou caso fique oportuno, a gente vai lançar essas perguntas durante a apresentação mesmo. Então, qualquer dúvida que for surgindo, se vocês também tiverem algum problema com som ou não estiver compartilhando a tela, podem ir posicionando ali no chat que a gente vai responder. Deixa eu liberar aqui o microfone do Dr. Jaime, para ele poder falar com vocês. Seja bem-vindo, Dr. Jaime. Muito obrigado, Camila. Obrigado, ScorePlan. Eu queria agradecer o convite, né, agradecer a honra de poder conversar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu estudo, e queria já começar falando de que o ScorePlan entrou na nossa organização, no escritório Marcos Martins, advogados aqui em São Paulo, de uma maneira importantíssima, no momento em que a gente estava fazendo uma transição de um escritório tradicional, daqueles escritórios que vocês conhecem, né? Eu costumo brincar aqui de um escritório que fala latim, né? Para um escritório empresa, para um escritório
já de um tamanho maior, de um porte mais considerável, com organização, com áreas de negócio, com áreas de business partner, e tudo isso começou num movimento ali atrás, quando a gente começou a ter que... Fomos apresentados pelos nossos parceiros administrativos, pelos nossos gestores administrativos, algumas ferramentas muito interessantes da área de negócio, uma delas o BSC, e tentamos começar a nos disciplinar. E o ScorePlan faz parte dessa história nossa, e hoje ele é uma ferramenta fundamental. E receber o convite da ScorePlan aqui para falar de um tema que está bastante em voga e que uma ferramenta como o ScorePlan permite que a gente consiga desenvolver e tornar esse tema algo vivo na nossa empresa, algo importante na empresa que a gente trabalha, na sociedade que a gente vive, é uma honra e é um desafio. O outro desafio, né, um desafio muito grande, é que, como vocês devem ter percebido, a minha formação é jurídica, né, eu sou um advogado, e a grande maioria do público aqui hoje não é de advogados. Mas né, eu fiz minha carreira toda até agora, até recentemente, toda dentro do direito, dentro do direito mais clássico, na área de direito comercial. Eu ainda chamo de direito comercial, não chamo de empresarial, que é o tema de moda do Brasil, porque, afinal de contas, a minha pós-graduação estrito sensu foi toda feita em Lisboa, no mestrado e no doutorado, e lá se utiliza ainda essa nomenclatura, né, direito comercial. Mas eu já estou começando a perder um pouco o vício, porque eu também, agora já, né, caminhando e sendo um advogado empresarialista, eu acabei indo fazer também faculdade de economia, estou quase já, né, chegando no fim, e eu prometo falar o menos possível juridiquês, falar o menos latim possível. Vou me desafiar a não falar nada de latim aqui com vocês, ou seja, o bate-papo vai ser levado na linha muito mais empresarial, na linguagem que os empresários, que os administradores, os economistas estão mais acostumados do que propriamente os advogados. Então, esse é o meu desafio. E eu queria trazer para vocês, então, já entrando feito esse pequeno introito, né, do convite e da exposição, eu queria, então, compartilhar com vocês uma apresentação que vai ser depois disponibilizada. Essa é uma apresentação resumo, depois ela vai ter também uma apresentação um pouco mais densa e também um e-book, e aí o pessoal da ScorePlan, junto com o nosso pessoal de marketing, vão trabalhar e vão disponibilizar com vocês essa apresentação, e eu vou seguir ela como maneira da gente ter um método para bater um papo aqui com vocês. Bom, novamente é um evento conjunto da ScorePlan do Marcos Martins Advogados, e, portanto, a gente tenta fazer uma apresentação mais próximo do público das duas empresas aqui. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que o tema, ou melhor, o título da palestra, ou a sigla GRC, é uma sigla bastante complicada. Por que uma sigla complicada? Porque para um advogado, para alguém que tratou a vida inteira e aprendeu na faculdade de Direito os temas de maneira muito compartimentada, se a gente olhasse para esses três títulos, para essas três palavras, governanças, riscos e compliance, nós teríamos três tipos de juristas diferentes sentados para falar, para conversar. E três tipos de juristas significa três modelos de regulação diferentes que vai impactar, que vai criar um problema para os administradores e para as empresas em geral, porque às vezes a linguagem que nós utilizamos, ou o embate da nossa linguagem, ou o método de uma ou de outra área, acaba criando problema. Para o direito, governança, riscos e compliance, um estaria no âmbito do direito societário, governança diz respeito à forma como se faz a gestão das sociedades empresárias, das empresas, em sentido assim, mais comum. Riscos está numa outra área do direito, próxima da área do lado dos contratos, aliás, na área dos contratos, na área dos negócios jurídicos, que trata da gestão do risco da contratação, da perda do objeto, dos riscos de preço, dos riscos de fornecimento, ou seja, está lá no âmbito do direito das obrigações e contratos. E compliance está numa outra ponta do direito, que é a área do direito público, do direito administrativo, da observância estrita à lei,
né, do direito regulatório. Poxa, são 3 coisas completamente diferentes para um jurista. Mas, hoje, né, elas já se tornaram algo tão próximas uma da outra, né, tão comum se falar de governança e de compliance de tal maneira, porque não que o direito tenha tido alguma mudança, não que na norma jurídica, a gente até tem algumas leis que começam a caminhar nesse sentido, mas o mundo caminhou diferente, as empresas caminharam diferente, as empresas caminham, né, para uma outra sigla, né, o mundo caminha para uma outra sigla. A sigla da moda agora já não é nem tanto GRC, mas ESG, o que está por trás do GRC, o que está por trás do risco da governança, que é Environmental, Sustainability and Governance, né? Ou seja, sustentabilidade como meio ambiente geral, sustentabilidade como algo que importa as relações sociais justas, inclusive o fair trade, o comércio justo, e governança, no sentido de convivência de empresas em mercado, convivências não só de empresas, mas de investidores, de qualquer stakeholder, de qualquer player de mercado, dentro de um mercado racional, né? Tirando um pouco aquela ideia de absoluta liberdade de atuação. Bom, esse é o panorama, né? Quando a gente fala hoje nos temas de governança, nos termos de riscos, nos termos de compliance, não está mais na cabeça do jurista, ou já não deve estar mais na cabeça do jurista, e eu sei que isso nunca esteve na cabeça dos administradores, o conceito de pura e simplesmente regras e padrões técnicos para se chegar a um determinado modelo que a lei, em tese, impõe, né? A gente tinha, no começo, né, quando a gente falava ainda de mundo sustentável, né, de ESG, quando a gente começou a estudar isso, né, quando saíram as primeiras resoluções da ONU, né, a COP15, por exemplo, quando isso começou a acontecer, a gente falava lá, né, usava uma frase, né, um jargão que era mais ou menos assim, que se aplica às vezes, hoje você vê inclusive isso na imprensa bastante, quando essas discussões a respeito da parcialidade ou não de ministros, de juízes, etc. e tal, que é a ideia de que para a mulher de César, né, ou seja, para a imperatriz, para aquela pessoa em destaque, no caso, vamos traduzir aqui para a empresa, não basta ser honesta, precisa aparecer honesta. Então, quando se falava em GRC, se falava numa série de procedimentos para que os indicadores ou a face externa da empresa se mostrasse de acordo. Quem é mais velho aqui, quem estudou, lembra o que aconteceu, ou, não sei se talvez não se lembre, mas começa a lembrar e começa a se reportar a um momento em que se tinha uma ampla liberdade com relação a livros, com relação a escriturações, ampla liberdade, né, uma liberdade, né, bem maior do que se tem hoje. E, num determinado momento, aconteceu um grande problema devido a uma escrituração dúbia, a uma escrituração, ou seja, uma representação externa de uma empresa para seus investidores, para seus parceiros, para as pessoas e para a comunidade onde ela estava inserida, que gerou dúvidas, que é o caso Enron, e que todo mundo deve ter visto, deve se lembrar. O caso Enron gerou algumas coisas muito importantes, entre elas, a preocupação com por que eu reporto, por que eu tenho que reportar de uma maneira uniforme, por que as convenções na contabilidade precisam ser uniformizadas, né? A gente sempre teve aquela história de existem alguns sistemas contábeis, ou pelo menos 2 grandes sistemas contábeis que ainda convivem por aí, que é o sistema americano e o sistema, vamos botar assim, continental europeu, e que causou aí um primeiro movimento do mundo em tentar fazer com que aquilo que era mostrado, aquilo que era trazido, gerasse suficiente transparência, suficiente segurança na sociedade de que havia um certo grau de justiça, né, que havia uma sensação de justiça. Isso na parte contábil, na parte de demonstrações das empresas, mas, ao mesmo tempo, também num momento em que, um pouquinho mais recente agora, em que o mundo precisava de dinheiro. Quem não viveu, né, ou quem não se entusiasmou muito com as ondas recentes de IPOs no mundo, né, os grandes IPOs, aquelas grandes festas, os lançamentos, principalmente das startups de tecnologia, né, as aberturas de capital, eu lembro da abertura festiva da Apple, da abertura festiva de capital
da Spotify, que inclusive erraram a bandeira, né, que é uma empresa sueca, e botaram a bandeira da Suíça, enfim, coisas que acontecem. Mas, de toda maneira, esse movimento, essa busca de dinheiro, essa busca de financiamento, passou por um momento, primeiro, que era um momento em que eu precisava mostrar também para a minha sociedade que eu sou uma empresa honesta, eu sou uma empresa justa, eu sou aquela mulher de César. E lá, né, no âmbito das sociedades, no âmbito da regulação do mercado de capitais, do direito empresarial, do direito societário, começou a vir um movimento para melhoria da posição dos minoritários, né, e dos investidores minoritários, e para que as informações fossem o mais claras possível, para que eu não precisasse ter especialistas financeiros para um dia acessar a Bolsa. Quem se lembra, no passado, as bolsas de valores eram reputadas como clubinhos, né? A partir da fusão da BMF, Bovespa, Bolsa do Rio de Janeiro, e agora, né, B3, né, com a fusão da Câmara de Custódia, com isso, né, passou-se a ter um movimento de desmutualização, ou seja, passaram a ser empresas e passaram a ter uma maior visibilidade e uma maior chance de captar dinheiro de minoritários. Deixa eu já fazer um reparo aqui, pessoal. O conceito de minoritários, a ideia de minoritários, é uma ideia importantíssima para quem vai tomar dinheiro no mercado. Minoritário não é, né, aquela pessoa que é o sócio coitadinho. Um minoritário pode ser um sócio de altíssima capacidade financeira, mas ele não quer participar, né, além daquele patamar. Ele joga dinheiro lá dentro e leva isso para frente. No direito societário, nas sociedades anônimas, nas sociedades com maior grau de organização, você pode ver, às vezes, controle minoritário, né? É famosíssimo o caso de controle minoritário da Daimler-Mercedes, né? Da Chrysler, Daimler-Mercedes, que era controlada por 5% do capital. Era o Deutsche Bank, porque a dispersão acionária era tão grande, assim, todo mundo tinha ação da Daimler, Chrysler, Mercedes, que quem tinha mais ação conjunta, né, detendo em mãos, era um minoritário, o Deutsche Bank. Portanto, quando eu falo em governança corporativa, eu estou mirando um capital, eu estou mirando a chance de entrada de dinheiro de um capital que às vezes era maltratado e que às vezes era desestimulado a entrar na sua empresa. Portanto, antes da gente olhar ou antes da gente pensar que governança corporativa é um cargo, um ônus, é algo que eu vou ter que fazer para criar atas, reuniões, conselhos, burocracias, etc. e tal, vamos pensar, e essa é a grande diferença, é o que dá a diferença no que a gente está tratando hoje, vamos pensar que governança corporativa é o chamariz, a cenourinha, para a entrada daqueles investidores que têm dinheiro, mas que não querem se ligar no dia a dia da sociedade, que querem colocar o dinheiro lá e daqui a algum certo tempo ir lá e buscar os seus rendimentos, né, seja os seus dividendos, ou seja, a venda desses valores mobiliários, das ações, debêntures ou o que for usado para captação, de uma maneira em que não tenha problemas, de uma maneira que seja atrativa, que tenha facilidade de relacionamento com as empresas. Portanto, quando eu falo, né, em colocar governanças, eu estou falando de criar não só medidas de organização, né, mas também medidas de possibilitação de entrada de dinheiro na empresa. O que acontece, em geral, é que quando eu trago para dentro da empresa alguns capitais, eu também trago algumas situações de controle necessário. Né? E aqui a gente já vai começar a tratar um pouco da linha divisória entre governança e riscos, né? Ou melhor, daquela região cinzenta onde governança e riscos se conectam, começam a falar, começam a bater um papo entre elas. Mas, antes de falar de riscos especificamente, eu queria só trazer alguns aspectos para vocês. Governança corporativa, hoje, no Brasil, é um tema que ainda é pouco explorado para o grosso das nossas sociedades. E por que isso acontece? Pelo seguinte, tem um levantamento do Departamento Nacional de Comércio, recente, né, ou melhor, Departamento Nacional de Registro de Empresas e Infraestrutura, o DREI,
que diz o seguinte: 97% das empresas brasileiras são limitadas, né, no seu formato. Dessas limitadas, poucas, não mais do que 5%, são limitadas de grande porte. Ser uma empresa limitada não significa nada em direito, a não ser dizer que há uma forte presença dos sócios, ou seja, tem o português atrás do balcão. É mais ou menos isso, ou seja, o sócio está lá presente. Diferente quando eu falo, por exemplo, das sociedades por ações, em que o português voltou para Portugal e quem está aqui agora é uma geração de gestores profissionais. Essa é uma ideia. Portanto, no Brasil, a grande maioria das empresas assumem um perfil de uma sociedade contratual. Uma sociedade contratual tem pouca visibilidade, tem pouca atratividade, via de regra, para um investidor minoritário, para um investidor de pouco apetite de estar presente dentro do negócio. Ou você tem aquilo que o mercado chama, né, de investidor com sinergia, porque ele está no mesmo ramo de negócio, ou porque ele vai ter um certo aproveitamento parasitário, ou parasitário no melhor conceito, tá? Ou porque ele tem um negócio similar, ou porque ele está formando uma posição de mercado naquela linha de negócios específicos. No Brasil, essas grandes sociedades limitadas, né, elas também acabam não sendo, elas acabam se comportando, às vezes, como uma anônima, mas ainda assim elas acabam não tendo, aqui no Brasil, a atratividade de investidores. Geralmente, quando elas têm alguma coisa nesse sentido, elas estão captando dinheiro externo. Uma grande sociedade limitada, só para vocês entenderem que o limitado aqui não limita o tamanho da sociedade, é a General Motors do Brasil. Ela é limitada, ela não é uma SA. Né? Alguém tem dúvida que a General Motors é um gigante? Eu não tenho, né? Eu não tenho, não. Aqui pertinho de casa, né, está a sede dela aqui na cidade do lado, né, que é basicamente dois bairros para frente, que é São Caetano do Sul, né, aqui em São Paulo. Então, voltando para a estatística, né, voltando para aquelas sociedades que permitem um maior esquema de governança corporativa e maior atratividade, eu tenho basicamente 3% hoje, de 3% a 4%, de sociedades por ações, que são sociedades institucionais, sociedades que permitem determinados graus de dispersão do poder do sócio, do português atrás do balcão, para atrair investidores, principalmente minoritários. São especificamente nesses casos, em que essas sociedades ganham muito em relação às limitadas, porque elas permitem que o dinheiro venha de outra fonte que não só o cofre da empresa, que não só a atividade empresarial, permita que eu capte. Eu não preciso nem ir para o mercado de capitais, eu não preciso nem fazer um IPO, eu não preciso nem ir para a bolsa, nada do gênero. Pelo simples fato de eu ter uma mobilidade, de eu ter títulos societários que se assemelham aos valores mobiliários que são negociados em bolsa de valores, ações, debêntures, notas promissórias comerciais, contrato de investimento, derivativos, etc. e tal, além de eu poder fazer algo semelhante nas sociedades anônimas, nas sociedades por ações fechadas, eu estou dizendo sociedades por ações porque tem um bicho estranho dentro da lei ainda que não foi revogado, que se chama sociedade em comandita por ações, mas isso quase ninguém vê. Aliás, eu mesmo, nos meus 25 anos dedicados à advocacia empresarial, eu nunca escrevi um estatuto social de uma sociedade em comandita por ações. Mas vamos lá. A sociedade anônima em si, ela permite isso. E permite que eu crie conselhos, permite que eu crie graus de diferentes níveis de poder, e esses níveis de poder são o que atrai os investidores. Portanto, vale muito a pena ter uma linha de governança dentro da empresa, sob o aspecto de atração do investimento. E quando eu atraio investimento, eu geralmente atraio também pessoas, boas pessoas. E quando eu atraio boas pessoas, eu atraio empregados, por exemplo, dando alguns stock options, né, alguns planos de participação em sociedade. E quando eu atraio pessoas, eu atraio ideias e eu costumo atrair uma maior gestão sobre aqueles pontos que são de risco. Quanto mais cabeças pensando, a tendência é que o negócio fique mais azeitado, mais dentro de um conceito de boa prática. O mundo muda, as relações mudam. Hoje a gente tem aí a discussão de um mundo virtual, um mundo que não tem tijolo, um mundo que não tem
onde tocar, e que é diferente, né? E que provavelmente, se o gestor de uma empresa fosse ainda, por exemplo, meu pai, ele não conseguiria se adaptar. Então, a chegada de novas pessoas via esquemas e métodos de governança, né, ou modelos de governança, por criação de conselhos, por outorgas de stock options, por voz diferenciada e, eventualmente, poder diferenciado de voto a um grupo de minoritários para um determinado cargo da empresa, que são chamados high voting shares, ou ações com poder diferenciado de votos. Com isso, eu atraio pessoas, e pessoas boas fazem com que a gestão do risco, né, que é o R da sigla GRC, seja mais efetiva. Geralmente, nós falamos em riscos, né, empresariais a partir de 3 perspectivas, né? Uma perspectiva de auditoria, né, uma perspectiva de monitoramento, que é a terceira linha aqui no slide, mas que costuma ser muito ativa em boas empresas, ou seja, as empresas estão sempre pensando na sua própria atividade. Isso, além de ser gestão do risco, minimização do risco do negócio, é também uma forma importantíssima de assegurar a qualidade do serviço ou do produto que você está trazendo para o mercado, que você está colocando em público, e também uma preocupação, ou uma bandeira, que esse mundo ESG que eu me referi lá atrás, né, no começo da nossa conversa aqui, traz, que é a visão do cliente, o Customer Experience, o CX, que é algo que daqui a pouco vai começar a integrar essa visão. O cliente como um fator de produção, ou centro do negócio, ou, enfim, o cliente como algo importante, não só os 4 fatores tradicionais que eu sempre tinha quando eu analisava economicamente uma empresa. Eu sempre analisava uma empresa, desde Adam Smith, David Ricardo, lá atrás, a partir de trabalho, capital, insumos e tecnologias. Agora eu tenho cliente também para colocar nessa equação, e cliente faz parte de uma linha de risco, né, de uma linha de qualidade, eventualmente até de uma linha de governança. Eu sei que eu já dei uma passada, né, do tema de governança, mas deixa eu voltar na história, ou melhor, voltar na história não, deixa eu adiantar a minha fala na história e levar a nossa discussão para, talvez, lá para metade do século XXI, lá para 2050, no Brasil, né, isso muito antes já nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países do mundo, para começar a alertar vocês para o nascimento de um novo cenário, das chamadas B Companies, ou empresas for benefits, né? Que benefício? Benefício social, não mais benefício só do lucro dos sócios, mas empresas que têm natureza de empresa, que age como empresa, que trabalha no mercado, que disputa barreiras concorrenciais, que lançam produtos, que tem segredo industrial, etc. e tal, mas que o benefício e a gestão é das pessoas que estão ali, é da comunidade. Esse for benefits, essas empresas for benefits, ou B companies, como elas são referidas hoje, elas começam a ser uma grande realidade. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns outros países do mundo, elas já começam a aparecer. Por exemplo, há um projeto em Portugal para se criar hoje as B companies, tirando a linha tradicional de que isso se faria por fundação, ou por associação, ou eventualmente até por cooperativa. São formas mais antigas, menos propensas à guerra comercial, né, ou melhor, à concorrência salutar que uma empresa enfrenta no dia a dia. Isso é governança, né, isso é um esquema de governança, porque, afinal de contas, é uma empresa que vai, a todo momento, ter ali um núcleo de potenciais investidores, potenciais sócios, stakeholders, players, que são extremamente dispersos, é uma comunidade inteira, uma cidade inteira, às vezes um estado inteiro, né, um país ou uma associação, um grupo de pessoas muito grande, e que vai demandar toda aquela transparência e todo aquele esquema de poder dividido, poder bem delimitado, bem marcado nas zonas de competência que a governança corporativa traz. Isso como eu falei, é um caminho no futuro, é um desenho no futuro para o Brasil, né? O Brasil, infelizmente, anda muito atrás, né, na questão societária, na questão das inovações no direito societário, mas é um caminho que o mundo ESG vem
vem abrindo, né, uma nova avenida que o mundo ESG vem abrindo para a gente trilhar. E, né, essas realidades virão, sem dúvida nenhuma. Eu digo que é uma pena que o Brasil anda atrás, porque num determinado momento da vida empresarial, só trazendo uma história para vocês, o Brasil foi ponta de linha, né? E por incrível que pareça, isso foi no século XIX, quando o Brasil era governado por um imperador. O Brasil é o grande fomentador do modelo que existe até hoje de propriedade industrial, ou seja, marcas, patentes, desenho industrial. Isso foi uma iniciativa do Brasil para chamar uma convenção que acabou se realizando em Paris, Convenção da União de Paris, e que criou todo o modelo do que é hoje o direito industrial, do que é hoje o direito das marcas e patentes. É uma pena que a gente tenha perdido essa liderança, a gente tenha perdido o fôlego no meio do caminho. Mas a gente recupera. Sem dúvida nenhuma, a gente recupera e a gente chega lá. Outra visão do risco, então, né, essa terceira linha de visão, que é a linha da visão das pessoas e do implemento da qualidade das pessoas em caráter interno, em caráter de produção para o seu cliente, é algo que vai fazer também sentido para os próprios proprietários, para os próprios detentores dos direitos de governança ou dos interesses de governança, porque uma empresa bem monitorada e com bons controles estimula alguém que não tem muita aptidão a investir, a aptidão a ficar controlando a investir, né? Eu sou uma pessoa que, como todo marido, né, numa casa em que eu tenho 3 mulheres e mais um cachorro, o dinheiro quem controla é óbvio que não sou eu. Portanto, eu não tenho aptidão de ficar lendo balanços, de ficar lendo demonstrações financeiras, nem nada. Mas me chama a atenção, por exemplo, que quando grandes empresas colocam, né, ações ou algumas possibilidades de investimento, fala assim, pô, essa empresa é sólida, essa empresa é confiável, tem uma história e tudo mais, e faz com que eu queira investir, faz com que eu compre um latim de ações, alguma coisa do gênero. Isso é importante. Isso é um dos pilares, né, uma das linhas, como está colocado aqui, da gestão do risco. Ou seja, então eu agradei as pessoas, né, ou melhor, eu integrei pessoas, eu integrei os próprios beneficiários da governança, né, corporativa, e agora, eu indo para a segunda linha e tentando chegar lá no próximo tema da nossa exposição, eu sou péssimo com controle de tempo, mas eu acho que ainda estou dentro do nosso tempo esperado. A segunda linha vai falar o seguinte: uma empresa que faz gestão dos seus riscos de negócio, ou seja, ela naturalmente vai obedecer a controles muito rígidos, controles que, de uma maneira ou de outra, dizem respeito... Opa, slide andou para o lado errado. Dizem respeito ao compliance, ao atendimento de regras jurídicas, e não só jurídicas, não, ao atendimento de regras de mercado, de profissão, que fazem com que o produto que ela está colocando seja não só adequado, não só muito bem feito, né, porque obedeceu tudo, ou o serviço que ela colocou seja muito bem feito, mas seja um serviço, um produto justo, porque, primeiro de tudo, admitir o imposto, e por pior que seja a ideia, ainda mais agora, né, com a proposta de reforma do GES, em que alguns dizem que vão aumentar, outros dizem que vão diminuir, mas pagar imposto é algo que faz parte do dever de civilidade e faz com que a sociedade, de uma maneira uniforme ou de uma maneira mais generalizada, se equalize, né? É ruim pagar imposto? É porque sai do bolso, mas é bom pagar imposto? É porque regula um ambiente econômico. É uma contradição, mas é o que é. E eu passo a atender, então, aquele aspecto de quando eu mostro, né, externamente, né, para a sociedade o atendimento às regras, eu faço parte, então, de um mercado justo, eu faço parte, então, de um fair trade. Bom, compliance começou no Brasil, ou melhor, começou no mundo a partir de uma visão de anticorrupção, né, o chamado criminal compliance, né, ou seja, todas as relações em que as empresas se furtam de corromper um oficial ou corromper como se diz no direito americano, né, no direito anglo-saxão em geral, que é onde começou a história, o rule of the law, a regra da lei, o império da lei,
quando as empresas se furtam a corromper isso, né, e começam a adotar uma conduta de não corrupção, é onde nasce o compliance. Portanto, as primeiras leis, as leis mais importantes, que é a lei inglesa, chamada UK Bribery Act, né, ou a lei norte-americana anticorrupção, e a lei brasileira, que é um misto das duas, né, todas elas têm esse conceito de corrupção. Só que o compliance vai muito mais além, né? Compliance vai também nas regras de boa prática comercial, de boa prática de mercado. Por exemplo, no Brasil, e isso tradicionalmente sempre foi assim, não só no Brasil, mas no mundo, principalmente no mundo regido pelo direito continental europeu, pelo Código de Napoleão, né, comercial de Napoleão, por exemplo, que está em vigor na França até hoje e que era o modelo inspirado para o Brasil. Quando eu, vendedor de um determinado laboratório, isso era super comum, prática super comum de laboratório, ia visitar um médico, eu levava lá um brinde, uma régua, uma caneta, uma amostra grátis, etc. e tal, de alguma coisa. E isso era uma prática muito comum, né? Havia até uma expressão jurídica para isso. Eu vou quebrar aqui a minha promessa, eu vou falar uma palavrinha em latim, desculpa, mas só para dizer, só para vocês sentirem como é que isso era pernicioso, como é que isso era ruim. Havia até uma expressão jurídica para isso chamada dolus bonus, né? Assim, uma malícia boa. Como assim uma malícia boa, né? Essa coisa assim, que se eu tivesse um dinheirinho para fazer um brinde, alguma coisa assim, eu sairia na frente. E no mundo privado, no mundo das empresas, isso não era crime, isso não era nada demais. Se você oferecesse isso para um funcionário público, opa, aí é corrupção, aí era problema. Aí você tem lá leis do direito administrativo e direito penal que dizem que não, mas no dia a dia, na empresa privada, isso era prática comum, é prática comum ainda. As grandes empresas, os grandes sistemas mundiais começaram a olhar isso em função do fair trade, em função desse mundo sustentável, como algo problemático, como algo que quebra a paridade, ou melhor, quebra a sua chance de acessar o mercado, quebra a sua chance de você se lançar na concorrência. Porque você sai em defasagem, você sai numa situação em que você tem que combater um privilégio. E isso é ruim. E isso é compliance também, né? O caso Siemens, né, que foi um grande caso, e eu refiro um pouco mais para frente aqui, o grande caso de compliance no mundo, que foi um caso originado em corrupção, em situações de corrupção, mas o caso Siemens gerou para dentro da Siemens e para o mercado específico da Siemens, naquele primeiro momento, agora já para um mercado bem mais amplo, mas para o mercado da Siemens Health, uma prática de proibição de demonstrações ou de amostras grátis, né, para aquele segmento. Né? Não se dava mais amostras grátis, não se fazia mais aquilo. E aquilo foi um pacto que a Siemens e as suas grandes concorrentes, por exemplo, a Sony Health também é a mesma coisa, a Samsung Health, todas as grandes empresas que produziam grandes equipamentos de laboratório, adotaram esse tipo de prática e que não é crime, mas que é compliance, que é algo que faz com que o mercado se torne justo, que o mercado obedeça à ideia de fair trade, de outras pessoas poderem entrar no mercado, poder ter concorrentes. Né? É esse o contexto. E aí eu faço com que o mercado seja mais equalizado, a lei de demanda e oferta fica melhor, né? Fica menos inelástica, né? Para usar uma linguagem de economia aqui, e faço com que a situação seja mais bem tratada, longe de uma simples regra de caráter punitivo, penal. Bom, o que eu busco nesse mundo? O que se busca? Em todos esses 3 pontos, governança, risco e compliance, eu busco atender a alguns pressupostos. Transparência, né, que é o primado lá da mulher de César, que eu falei para vocês. Equidade, que é o tratamento igual para todos os acionistas, não só para os acionistas, igual com o viés que o direito hoje dá para igual. Tratamento igual para igual e desigual para desiguais. Né? Isso é, né, equidade em sentido jurídico. Né? O tratamento igual permite que o tratamento de acordo, né, permite com que eu tenha a chance de acessar mercados, ou seja, eu não vou ter um único grande player, né, não vou ter monopólios, os monopólios são nocivos. As startups é o grande, e a gente está aqui diante de uma startup, a startup é o grande beneficiário desse tipo de
de pensamento. Por quê? Porque ela entra no mercado com uma condição interessante de briga com os players já estabelecidos, com as grandes empresas, e ela contribui para que o mercado, para que a tecnologia, para que o mundo ande melhor, que novos produtos, novas soluções e inovações cheguem às nossas mãos. Prestação de contas, ou seja, eu estou sempre mostrando que aquilo que eu estou fazendo é razoável, está fora do conceito de riscos e gero responsabilidade corporativa. Responsabilidade corporativa é um outro tema que está muito ligado à ideia de fair trade, né, na maneira da forma em que eu trato os meus parceiros. Eu não trato aquelas minhas pessoas que trabalham comigo, que estão no meu âmbito de negociação e de prestação e de relacionamento econômico de maneira predatória. Isso é ruim. Eu não vou me valer da minha posição de melhor, de mais rico, de mais poderoso, para massacrar algumas dos meus grandes parceiros. Eu vou tentar, ao máximo, fazer com que esses meus parceiros passem alguns anos comigo, muitos anos, e que cresçam e que possam se desenvolver de uma maneira justa, de uma maneira previsível e de uma maneira a causar paz social. Isso é responsabilidade corporativa. Sustentabilidade na melhor acepção da palavra, ou seja, pessoa, né, país, né, tudo isso beneficiando com os controles de gestão de risco. A Volkswagen, recentemente, mudou todos os contratos de fornecimento dela, né, e foi eu que fiz essa mudança, para incluir um capítulo específico sobre mercado justo, né, fair trade, sustentabilidade e outras coisas. Então, quem tiver a curiosidade de olhar o modelo do Purchase Order, na ordem de compra da Volkswagen, vai ver que tem um fascículo inteiro só sobre tratamento de comércio justo, sobre longevidade de trato com os seus representantes comerciais ou dos seus parceiros comerciais. Uma empresa que adota GRC, ela, ou que entra nesse mundo, tem alguns benefícios. O maior benefício de todos, né, é a valorização. Somos empresa. Ninguém aqui pode esquecer que o básico de uma empresa é o sucesso, a busca do lucro. Afinal, o lucro é um elemento definidor da atividade empresarial. Se você não está no lucro, você está na atividade das associações, das igrejas, dos clubes, né, das associações de bairros. Se você está buscando lucro, você está no âmbito das empresas. E com isso faz com que essa empresa tenha maior valor de mercado, maior reconhecimento e ganhe visibilidade, que faz com que o seu negócio impulsione. É claro que todos os demais itens, transparência, gerenciamento, alinhamento da empresa internamente, tudo isso melhora quando você tem um programa de gestão de compliance, riscos e governança. Mas o grande benefício é que você ganha valor na sua empresa, a sua empresa passa a ter um valor diferenciado. É muito comum para quem está numa empresa, principalmente nas startups de tecnologia, né? Você, quando começa uma startup, você já está mais ou menos pensando de que ela provavelmente vai ser investida lá na frente, né? E quando ela for investida, como é que vai acontecer? Por que ela vai ser investida? Porque ela gerou um valor, e esse valor vem da responsabilidade social dela, não só da maravilha que é o produto que ela fez, mas do valor social que ela tem, do valor social que ela trouxe para o sistema de negócio, para aquela sua comunidade especial. No Brasil, essa realidade aqui, esse cenário dessas empresas são das grandes empresas, tá? Por quê? Porque as pequenas empresas, geralmente, como eu falei, acompanhando aquela ideia, é do português atrás do balcão, é do dono da venda, é o dono que está ali, ele não tem relacionamento com outras grandes pessoas. Mas as grandes empresas, as empresas que estão se maturando, que estão indo para um outro nível, e eu quero incluir aqui o nosso próprio escritório, que, embora não seja empresa na definição legal, ele trabalha como se assim fosse, começa a ter esses controles, começa a ter essa preocupação de ter GRC, né, dentro do seu quadro empresarial. Então, tem área de gerenciamento de riscos. Por exemplo, no nosso escritório, eu sou parte do comitê de gerenciamento de risco, eu não presido ele, né, mas, embora eu seja um dos sócios mais antigos, eu não presido esse comitê, né, eu sou parte desse comitê. Temos auditoria interna,
As empresas possuem auditoria interna, isso faz controle, isso faz com que a empresa tenha menos risco. 72% possuem efetivo política de gerenciamento, ou seja, tem um manual de como é que vai, não só uma área de gerenciamento, mas um manual de gerenciamento de riscos, que é um manual de método e organização que evita com que o risco venha a acontecer, e faz a verificação dos seus controles, ou seja, alguém vem e verifica o que está acontecendo, verifica se o meu controle é bom. Então, esses dados são dados importantes, porque se eu tivesse aqui 2%, 3%, a gente estaria falando de algo incipiente, a gente estaria falando de um sonho, mas a gente está olhando para uma realidade. A gente está olhando para um cenário brasileiro em que as empresas têm isso, e se não tiverem isso, o valor dessa empresa é muito pequeno. O valor dela pode até ter um belo valor patrimonial, mas ela é uma empresa de alta volatilidade, ela é uma empresa de alto risco de uma falência ou de um processo crítico. Por quê? Porque ela é provavelmente muito centrada numa pessoa, numa única pessoa, numa única ideia, ou num único pilar, né, que é o pilar do lucro, né, que é um pilar que, não que ele não compõe, mas ele é um pilar que ele vem da conjugação de todos os demais. No Brasil, a gente teve um caso exemplar com as empresas X, as empresas do Eike Batista. Veja, o valor das empresas X era algo assim impensável de alto, alguns bilhões de dólares, né, no auge das empresas X. No dia que o Eike Batista, que a pessoa Eike Batista foi presa e desmoronou, acabaram as empresas X. Ninguém mais fala da NMX, né, das OLX da vida. Por quê? Porque elas perderam esse valor, elas não tinham esse sistema de sustentabilidade do negócio. E esse sistema de sustentabilidade do negócio, hoje, está muito atrelado à existência desses 3 fatores: gerenciamento, governança e, né, compliance. Eu vou andar um pouco mais, né, só para falar aqui com vocês de algumas coisas. Primeiro, é uma questão de como começa um processo de implantação, né? Como é o processo de implantação de um programa de GRC? Não existe um programa único, não existe um programa prêt-à-porter, né? Você não consegue ir lá comprar assim, esse aqui, esse é o pacote que vai me servir, né? Não dá para pegar, como na empresa de celular, um determinado pacote e dizer, eu vou usar isso aqui. Cada empresa é um universo em si mesmo, cada empresa é uma realidade. E, portanto, um processo de implantação vai começar pelo diagnóstico inicial da empresa. E o que vai acontecer ao longo desse processo de implantação, até chegar nos objetivos de governança, risco e compliance, vai depender de muita coisa, mas basicamente de 2 fatores. Do grau de maturidade dos stakeholders, quanto os donos, os empregados, os parceiros comerciais, a sociedade está comprometida com a maturação daquela empresa para o mundo GRC, né, para o mundo ESG, né, melhor ainda, e quanto as informações dela estão bem organizadas. E aqui é que entra a questão do gerenciamento. Se você tem informações dispersas, você tem uma montanha de planilhas, o vídeo do começo é bem isso, né? Quando a gente entra para trazer um programa de legal compliance para uma empresa, a gente começa numa fase que a gente chama de assessment, né? Ou de legal assessment. E aí a gente começa a chorar dentro do escritório, porque chega e fala assim, está tudo aqui, doutor, e abre lá uma sala de papel jogado para tudo quanto é lado, e você começa a ter que primeiro organizar os papéis, né? E isso toma tempo, isso leva tempo demais, porque além de organizar o papel, você tem que organizar a história por trás do papel. Para você poder chegar ao objetivo final, você tem que ter olhado o começo da sua história, o começo da história da empresa. Portanto, o processo de implantação geralmente passa por uma auditoria inicial de maturação das pessoas, né, para entender se a pessoa está madura, das pessoas que envolvem aquela empresa, e para entender se a empresa tem informação suficiente, tem dados suficientes que permitam eu encaixar, né, aquilo que ela precisa, né, ou colocar alguns trilhos corretos em que ela vai ter que seguir. Então, é um processo extremamente personalizado. Não existe um processo prêt-à-porter. E é um processo do tipo um projeto, um project. Então, eu preciso, sim, de ferramentas de project management. Eu preciso de pessoas
que tenham visão de projetos, de projetistas, e não simplesmente de executores. É isso que envolve a implantação de um processo, né, de chegar a uma empresa e dizer que essa empresa é, de fato, né, GRC, essa empresa, de fato, é uma empresa do mundo ESG. Quanto tempo para implementar? Bom, depende da maturidade e depende do grau de informações. E depende mais ainda, depende agora de uma outra coisa que é fundamental, depende da vontade de continuar assim, né? Isso aqui é como se fosse a história do regime. Todo mundo começa regime na segunda-feira, na terça já abandonou, né? Se você começou o regime na segunda-feira e abandonou na terça, vai levar anos e anos até que o seu regime possa surtir algum efeito. Se você começou o regime na segunda e não terminou, né, você fez a dieta bonitinha, até a próxima segunda, provavelmente seu tempo de implementação vai ser muito menor. E é igual aqui. Por quê? Porque depois de eu reunir tudo, depois de eu entender, de eu maturar as informações, de eu catalogar, etc. e tal, eu começo a botar a empresa no trilho. E aí eu preciso empurrar a empresa, ou seja, eu preciso dar execução. E ao dar execução ao projeto, é onde boa parte dos projetos costumam falhar. Existe, né, para esse mundo aqui do negócio, em que a gente está conversando hoje, existe até um MBA específico na FGV São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas São Paulo, que é só sobre execução estratégica de projetos. É só sobre a ponta final, não é para você ser o gestor do projeto, o criador do projeto, nada disso, só sobre a ponta final, porque é exatamente onde grande parte dos projetos desandam, né? E aí você ter uma ferramenta interessante como o Score Plan, de chamar atenção, de puxar a orelha, falar, você não fez isso, você falou que você ia fazer, você não fez, né? Isso é importante, isso é relevantíssimo. E ter uma equipe trabalhando e pensando na implementação, na execução, é fundamental. Portanto, não é algo que acaba, né, da noite para o dia. Bom, quem é que faz um processo de GRC? Não é o seu escritório que cuida do seu dia a dia via de regra, a não ser que seja um escritório de porte maior, mas é um conjunto multidisciplinar, né? Qual é esse conjunto disciplinar? São profissionais de tecnologia, são profissionais de administração, de contabilidade, advogados, né? Consultores em determinadas áreas estratégicas, às vezes consultores de regulamentação profissional. Isso é muito comum, por exemplo, nas empresas que têm que obedecer determinada normativa, empresas de engenharia, por exemplo, que têm que obedecer algumas regras específicas de ABNT, elas precisam estar lá, que são basicamente o que acontece com os ISOs e tudo mais. Então, é um processo que envolve múltiplas especialidades, geralmente coordenado por alguém, geralmente coordenado por um escritório de advocacia vocacionado a isso. Por quê? Porque, em última linha, ele quer atingir aquele parâmetro regulamentar em que a lei não venha, né, ou seja, a sociedade não venha lhe cobrar de maneira legal a sua inadequação, a sua falta de honestidade como mulher de César, como eu estava falando no começo. E envolve todo mundo, né? Envolve todo mundo que está dentro da empresa. TI é importante, importantíssimo, né? Contabilidade nem se fala, pessoas demais, porque se eu tiver pessoas que não estão com o propósito de fazer com que aquela empresa deixe de ser a padaria da esquina e passe a ser uma empresa socialmente responsável, uma empresa socialmente sustentável, o negócio não vai para frente. Então, é algo que precisa ser visto por todos. Todas as órbitas de interação faz com que essa engrenagem funcione. E, no meio disso tudo, está o conhecimento, ou seja, está aquela ciência especial, e aqui ciência não ciência com C maiúsculo, né, mas ciência como conhecimento da sua realidade, da realidade tanto da empresa, as realidades internas, quanto do mercado em que ela está inserida, do mercado em que o mercado dela está inserido, do país em que aquele mercado está inserido, do mundo que aquele mercado está inserido. Então, está aqui, né, nesse conceito, nesse desenho. Portanto, é um projeto com múltiplas pessoas, mas com pessoas muito bem preparadas, pessoas com visão e foco diferenciado. Por que esse tema está ganhando na relevância hoje? Por que se fala nisso? Porque o mundo hoje padece de algumas realidades. Se tem algo, cada um tira uma lição da pandemia, né? Mas eu queria tirar uma lição muito, muito interessante da pandemia. Uma das melhores lições que a gente teve da pandemia é de que os governos são
absoluta, não interessa de onde, pode ter sido até da Nova Zelândia, tá? Mas eles são, que teve um caso de extremo sucesso aí na gestão da pandemia, mas os governos, via de regra, são absolutamente incapazes de manter o mercado de maneira sustentável. E mercado aqui com letra maiúscula, com M maiúsculo. Manter a empresa, a atividade econômica, portanto, manter um aspecto importantíssimo da vida dos seres humanos de maneira sustentável. A palavra de ordem durante as pandemias foi: vamos queimar reservas, vamos queimar reservas. E, passado aquele momento inicial, as empresas começaram a entender que não era uma questão de queimar reservas, mas utilizar as suas reservas, ou utilizar a reserva de capital humano, utilizar a reserva de tecnologia, de conhecimento, para produzir de outra forma, e não deixar que a riqueza se esvaísse, fosse queimada, mas que a riqueza se transformasse. Portanto, o mundo está ganhando essa consciência de que não basta ter um governo por trás, né? Por melhor que seja o governo, por mais brilhante que seja o sistema político por trás, precisa que o mercado reaja, precisa que as empresas reajam. E isso é o que está impulsionando, né, o mundo GRC. E, claro, todas as outras questões que vêm sendo levantadas, como exaurimento de recursos, questões ambientais e por aí vai. Mas, no pano de fundo, eu acho que a grande lição e o grande movimento de impulsionamento para uma empresa é exatamente o cenário em que o mercado faz com que ela ande, faz com que ela faça com que esse mercado se torne eficiente, não mais crie uma ineficiência, ou melhor, supere uma falha de mercado, para usar uma linguagem da economia, por meio de uma regulação, por meio de uma intervenção estatal, mas sim por meio de uma intervenção autônoma do próprio mercado. Bom, esse tema vem ganhando relevância, tanta relevância que tem alguns casos hoje emblemáticos ainda discutidos. O Siemens, que eu me referi, hoje já é um caso estabelecido, é o leading case, né, na parte de compliance, né? A Siemens trouxe novos padrões de compliance, e hoje no Brasil, e esses casos eu estou trazendo aqui porque eles são públicos, né, tão públicos no judiciário, existem duas ações que são potencialmente muito complicadas e que estão revelando exatamente essa questão de mundo GRC, de mundo com governança, com responsabilidade social. Uma é uma ação iniciada contra a Heineken, a cervejaria Heineken, pelo rompimento de um contrato de distribuição de longo tempo, em que ela vai simplesmente tirar do mercado, ou se isso acontecer, se não se provar o contrário, ela tira do mercado um bom número de empresas e, de uma certa maneira, ela mata economicamente quase que uma região inteira na região centro-oeste do país. Então, é um caso de muita importância, de muita relevância, é uma ação ajuizada, está tramitando aqui em São Paulo, por rompimento do contrato de distribuição. Você veja que coisa simples, né? Um contrato de distribuição, corriqueiríssimo, né? Está lá, está né? Estamos discutindo 4 ou 5 artigos do Código Civil em termos técnicos jurídicos, mas a repercussão disso é imensa, porque isso afeta o fair trade, a longevidade das relações, a justiça das relações econômicas. E o outro caso, lá onde está ocorrendo, e foi notícia bastante clara semana passada, lá onde está a Scorplan, lá no Rio Grande do Sul, que é o caso do XP Avel, que é uma questão de diversidade, né, de responsabilidade social por diversidade. O risco da falta de diversidade é o risco de você ter poucas pessoas inseridas e você ter sobre uma determinada empresa uma visão elitista, uma visão de pouco acesso ao mercado ou de pouca atratividade a clientes. E isso é um caso importante. Fora o aspecto em si de diversidade, de chamamento de outras categorias de pessoas para dentro do mercado, criando um ambiente maior de geração de riquezas econômicas, fora esse aspecto específico, no aspecto do GRC, é um aspecto que chama atenção, porque cria um certo desvalor para a companhia no momento dela ser avaliada e vendida, no momento de um valuation e de um M&A da vida. Então, são casos que estão aí, são casos públicos, qualquer um pode entrar e ver o processo, ver o que está acontecendo na petição inicial do processo, nas defesas. Aliás, não houve ainda defesa nesses dois casos. E o caso Siemens foi relatado num livro do professor, do diretor, né, do Walter, que era o diretor que cuidava do caso específico da Siemens e que implantou o sistema de compliance Siemens, pelo menos no Brasil. Bom, é importante salientar que
né? Um projeto de GRC não se faz de maneira caseira, né? Eu já falei isso, é um projeto, e projeto significa que eu preciso ter gestores de projeto, ferramentas de gestão de projetos, né? Eu preciso ter executivos maturados, eu preciso ter parceiros e sócios maturados para poder chegar lá. O score planning, design thinking, project management, tudo isso é adequado, mas eu preciso de pessoas que operam muito bem essas ferramentas, né? Então, eu preciso de gente e preciso de equipe que faça isso com maestria. Então, dá para eu fazer só com software? Dá, mas é uma tarefa comparada ao trabalho de Hércules, no fim das contas. Aqui eu trago, né, chegando ao fim, né, algumas coisas, algumas indicações de bibliografia para vocês entenderem um pouco. O tema de compliance em si, o tema de compliance em geral, ele ainda é tratado sob uma visão legalista. Eu tentei buscar uma obra que fosse mais compreensiva, mas não existe, e eu trago, então, aí uma obra bastante nova, né, coordenada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e pela professora Ana Frazão, né, que é uma professora da Universidade de Brasília, que traz temas e desafios sobre compliance, sobre programas de compliance, que é o tema que a gente tratou aqui, né? Claro que com uma ótica um pouco jurídica ainda, mas ele olha para os programas, ele tenta olhar o que está acontecendo nos programas. Ele não fica ali preocupado em definir se compliance tem natureza jurídica disso ou daquilo, de direito administrativo, de direito privado, enfim, aquilo que a gente discute na faculdade de Direito, nos programas de pós-graduação em estrito senso, não estão nesse livro, eu juro a vocês. E um outro que é uma obra mais prática, né, em que como eu coloco esquemas de governança, né, como eu faço, por exemplo, criação de conselhos, como é que eu faço para que os votos de acionistas minoritários tenham participações, como é que eu faço demonstração a minoritários de uma maneira mais clara, né, como é que eu integro as regras de governança na prática corporativa. Então, está aí algumas indicações para vocês. Chegando ao fim, né, eu queria depois convidar vocês a dar uma olhada na nossa página, né, como a Camila falou, nós temos um material bastante extenso, né, sobre compliance, sobre governança, sobre outros temas. Nós temos uma política no escritório, na parte de publicações, né, na parte de produção de material, de não ficar produzindo material acadêmico em direito. Isso sou eu, por exemplo, o Jaime, quando eu mando meus artigos para a Universidade de Lisboa, para a Universidade de Paris, aí é outra história, aí vocês não vão ler esse. Mas lá no site do escritório, a ideia é que a gente consiga traduzir aquilo que é o juridiquês, que é uma linguagem dura, que é uma linguagem árdua, especializada, né, para o geral, e por isso que a Camila acabou chegando lá. Olhe também o site e os podcasts da ScorePlan, que tem temas muito legais sobre isso. A gente aparece na mídia, né, e tem também um podcast que a gente tenta tratar desses temas, está lá no Spotify, inclusive, se eu não me engano, de uma maneira mais direcionada. E estamos à disposição, né, para continuar batendo papo, para responder algumas coisas. Novamente, queria agradecer o convite que foi feito pela ScorePlan, agradecer a iniciativa conjunta, né, e que a gente tenha, né, uma relação sustentável de longos e longos anos, né, como mandam as regras do Fair Trade, que eu falei tanto aqui. Obrigado. Imagina, Jane, a gente que agradece a parceria de vocês e o cuidado em montar todo esse evento, em montar toda essa apresentação. Eu diria que foi uma verdadeira aula. Eu, pelo menos, estava aqui hipnotizada, não sei se é porque é um assunto que eu me interesso e que eu queria aprender mais, mas realmente achei bem interessante, não fiquei confusa, não teve nenhum termo que eu não compreendi por eu não ser do direito, então achei bem boa a tua apresentação e te agradeço imensamente aí pela parceria e por se disponibilizar a vir aqui dar essa aula para a gente. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no chat que a gente vai estar discutindo, tem um tempinho aí para a gente discutir essas perguntas. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu também tenho dúvida. Hoje, doutor Jaime, se você pudesse dizer qual é a maior barreira para a implementação de um programa aí de GRC dentro das empresas, o que seria? Na minha percepção, a maior barreira
que existe, né, para um programa GRC nas empresas é uma barreira de caráter cultural, de cultura das empresas, e muito mais, e vou um pouco mais além, de cultura brasileira, ou de cultura, né, de origem latina, né, de país que veio da França, da Espanha, de Portugal. Por quê? Porque nós temos uma noção, na nossa percepção de empresa, de que eu sou o dono da empresa, né? E como dono, ou seja, com um conceito de direito proprietário, né, de direito de propriedade muito acirrado, a tendência é de que eu exerço o meu domínio ali de uma maneira inquestionável, né? Para que eu vou ter questionamentos? Se a gente olhar uma empresa do Brasil, ela nasce, via de regra, né, lembra daquela estatística que eu trouxe para vocês? 97% das empresas brasileiras são limitadas, ou seja, são empresas praticamente empresas de dono, nesse conceito. A grande maioria das empresas do Brasil nascem porque ela é um empreendimento do dono e ela vai ser ali o sustento do dono para o resto da vida. A realidade das empresas nos Estados Unidos, ou em outros sistemas, em sistemas de maior mercado, de maior facilidade de acesso ao mercado, é que as empresas hoje nascem para ser postas a mercado. Elas são como assim, um filho que eu quero emancipar cedo. Um modelo mesmo da startup, né? Um modelo tradicional da startup. Eu não faço a empresa para eu viver para o resto da vida ali, morrer dentro da sede da empresa. Eu faço a empresa para que, num determinado momento da vida, ela cresça e seja espalhada, seja vendida. Para isso, eu preciso de um mercado de capitais, um mercado regulatório de capitais mais amplo e mais fácil, de acesso mais fácil, né? O Brasil está melhorando? Tá, mas ainda é bastante burocrático. É muito difícil o acesso ao mercado de capitais. Vai sair um artigo lá no nosso site exatamente sobre IPO, sobre as dificuldades de se fazer um IPO. Porque, assim, embora tenha facilitado muito nos últimos anos, é coisa ainda para ser feita por Big Four, né, por grandes parceiros, por grandes empresas. Né, não dá para você abrir de uma maneira mais fácil. Já em mercados em que você tem maior tradição de abertura, né, você tem uma facilidade maior, como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, né, é mais fácil você colocar uma empresa para ser comprada por todo mundo, por ser participada por todos, por ser incentivada pela comunidade. Então, quando eu tenho esse tipo de concepção, ou seja, eu vou abrir como dono, ou eu vou abrir como, pura e simplesmente, né, um fundador, eu acabo gerando também uma noção de que eu não preciso de governança, porque, afinal de contas, eu sou o dono e ninguém me questiona. Agora, se eu abro como simples fundador para colocar a empresa no mercado, eu vou olhar e falar assim, eu preciso de governança para dar valor à minha empresa, para eu atrair pessoas que queiram investir. Eu acho que esse é o conceito, é uma questão cultural, né, de como nascem as empresas. Como em muitos casos, né? O grande desafio em muitas empresas para a implementação de métodos, ferramentas, processos é justamente a cultura. A gente vivencia isso na pele aqui na ScorePlan, né? A gente sempre diz que o nosso maior concorrente não é um outro sistema de planejamento estratégico, não é uma outra software house, mas é justamente a falta de cultura das empresas, dessa orientação ao estratégico, do foco em resultado. Então, essa é uma barreira muito comum para nós aqui. Isso mesmo. Veio mais uma pergunta aqui do Leonardo. A insegurança jurídica e a extrema burocracia fiscal no Brasil não atrapalha também na implementação de um sistema consistente? Pois é, vou começar do fim. A burocracia sempre atrapalha, muito, né? Porque a burocracia é algo que é criado na tentativa de você ter pouca área de escape de ilegalidade. Mas o que acaba acontecendo é que você cria um gigante difícil de ser alimentado, né? Então, quando você tem burocracia, e burocracia burra, né, uma burocracia que não faz sentido, ela é um problema em qualquer situação, inclusive aqui na questão da governança, na questão do gerenciamento de risco e, mais ainda, de compliance, porque aí você tem que mostrar que está atendendo regras e aí você tem uma infinidade, um caderno imenso de regras que você tem que ficar cuidando e isso causa muito problema.
Já em segurança jurídica, e é um tema da moda hoje também, segurança jurídica no Brasil, eu tenho para mim que a implementação de uma empresa, né, ou a implementação de uma política de GRC, faz com que eu minimize naquela empresa e para aquele grupo de pessoas que tomam contato com aquela empresa os riscos da insegurança jurídica ou os efeitos da insegurança jurídica. Porque é exatamente o propósito, né? Eu estou mostrando ao mercado que eu sou uma empresa idônea, que eu sou uma empresa segura e que, lembrando o que eu falei lá atrás, eu não preciso do Estado para me regular, né? Se o Estado for preto, azul, amarelo, branco, se ele falar inglês, francês, russo, chinês, não interessa, porque a empresa está com condições suficientes para que o próprio mercado avalie ela e dê a confiabilidade a ela. É claro que, no geral, se você tiver um sistema jurídico absolutamente ineficiente, porque inseguro, porque uma hora entende, por exemplo, que eu posso executar o contrato, outra hora dizendo que eu não posso executar o contrato, ou que eu tenho que oferecer garantia, ou que eu não tenho que oferecer garantia, que eu aplico esse ou aquele sistema de correção monetária, o índice de juros, etc. E tal, você passa o dia inteiro estudando e não entende o que é o negócio, é claro que isso atrapalha muito. Mas um dos objetivos a ser atingido através da governança corporativa da gestão de riscos e do compliance é exatamente permitir que essas flutuações de humor no Estado possam ser desconsideradas e o mercado regular, e o mercado dá, vamos botar assim, o selo de segurança e de tranquilidade que o investidor espera. Acredito que você tenha respondido aí a dúvida do Leonardo. Ele agradeceu agora a explicação. Obrigado. Veio uma pergunta aqui também da Luana. Dicas de como entrar na área de compliance. Vamos lá. Dicas de como entrar na área de compliance. Eu acho que o grande momento de você entrar na área de compliance, escolher o compliance, imaginando que você está fazendo uma pergunta dessa com um foco jurídico, tá vendo? Ela é uma jovem advogada PCD. A minha dica primordial, e isso é uma dica minha, né? É o meu perfil acadêmico, exatamente o que você está fazendo, como eu estou vendo aí no chat, é acadêmico. Por quê? Porque o mercado vai valorizar, sim, pessoas que têm conhecimento da ferramenta, pessoas que têm conhecimento do modelo, pessoas que sabem o que significa ser uma empresa GRC, o que significa ser uma empresa com responsabilidade social, com indicadores sociais relevantes. Então, é assim que eu olho se eu tiver que contratar alguém, para a equipe. Então, eu começo investindo na minha carreira, não tem jeito. Mas eu diria, se eu pudesse dar mais uma dica, né, que não basta conhecer a ferramenta, tá? Não basta conhecer o GRC, o compliance, ter feito só um curso de compliance. É preciso também uma boa formação na outra área. Então, se você é advogada, como é o caso da Luana aqui, é preciso que você tenha uma boa formação de direito geral, que você seja um bom generalista para você poder entender como o compliance vai atuar com todas as demais áreas que se envolvem no conceito de empresa. E eu preciso também, se eu for, por exemplo, um engenheiro que trabalha na área de compliance, de normas de engenharia, por exemplo, ter um bom conhecimento da minha área de engenharia para ir dar regra específica, né? Que faz sentido para aquele compliance de regras de regras de profissão, de regras técnicas, né, como acontece, por exemplo, no caso das ISOs, né, da vida. Então, a única forma de você entrar nessa área, ou melhor, a melhor forma de você entrar nessa área é através do conhecimento, e depois através de outras experiências. E aí você lançar no mercado, procurar empresas que trabalham no setor, ou que valorizem o setor, né, que valorizem muito o setor. Então, acho que vale muito a pena seguir nessa linha. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor Jânio. Eu teria várias perguntas para fazer, se eu for fazer todas elas, a gente vai ficar aqui bastante tempo, mas como o nosso tempo já esgotou, eu vou também respeitar o horário de término.
Só antes, eu gostaria de compartilhar aqui uma tela com vocês, onde tem os nossos contatos aqui da ScorePlan e tem também os contatos da Marcos Martins e do Dr. Jaime, para caso vocês queiram... Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Para caso vocês queiram nos contatar. Então, a ScorePlan, na verdade, é uma plataforma para planejamento estratégico e planejamento financeiro. Hoje a gente é o sistema mais completo do mercado, então caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, é só entrar em contato com a gente através do WhatsApp ou através do nosso endereço de e-mail. Se vocês quiserem conhecer mais conteúdo sobre gestão empresarial, nosso blog, a gente tem conteúdo toda semana sobre GRC, sobre planejamento estratégico, sobre gestão da qualidade, sobre os mais variados assuntos relacionados aí à gestão estratégica de empresas. Então, estamos disponíveis para conversar, fiquem à vontade. E aqui também tem os contatos da Marcos Martins, tem o contato de e-mail, tem o site deles, que tem muito conteúdo interessante, inclusive cheguei até o conteúdo de GRC pesquisando no Google mesmo, apesar de já ter eles como parceiro, como cliente, eu fui pesquisando no Google mesmo que eu cheguei a esse conteúdo deles sobre GRC. E também tem o contato de telefone. E eu queria agradecer novamente a Marcos Martins pela parceria, agradecer ao Dr. Jaime pela aula, pela disponibilidade em vir aqui conversar com a gente hoje, e também parabenizar aí pelo conteúdo que foi extremamente valioso. Uma vez, obrigado a todos. Pessoal, a gente vai enviar em seguida para vocês a apresentação. O pessoal da Marcos Martins aí teve um cuidado muito grande de gerar uma apresentação até mais completa que essa que o Dr. Jaime apresentou, contendo muitas informações que ele falou, né? Não estavam escritas nos slides, mas ele falou. Então, eles prepararam essa apresentação. A gente vai estar enviando para vocês. Esse webinar vai ficar gravado, então a gente vai fazer algumas ediçõezinhas e a gente também depois vai enviar para vocês o link do replay, caso vocês queiram assistir. E eles também vão preparar aí um e-book. Fica como spoiler. Nos próximos dias eles vão estar finalizando aí um e-book sobre GRC e disponibilizando para todas as pessoas que participaram aí do nosso webinar. Então, muito obrigada, pessoal, e espero vocês no próximo webinar.